Agora, no quadro Meio Ambiente dessa semana, nós vamos até o Agreste do Estado, onde o projeto de uma ONG está transformando a vida de pequenos agricultores nas zonas rurais de Arapiraca e municípios vizinhos. A implantação de fossas que utilizam materiais reciclados em sua construção e não causam danos ao meio ambiente tem permitido que os sertanejos encham suas mesas com produtos cultivados nos próprios quintais. Vamos ver. Comunidade Vila Aparecida, zona rural de Arapiraca. Nos fundos da casa do agricultor Miguel, ele cultiva num pequeno espaço de terra um pé de bananeira, tomate e algumas hortaliças. Até aí, nada demais. Mas ele nos conta que há algo de diferente nessa forma de produzir alimentos. Embaixo, o que é que tem embaixo? Uma fossa. Ninguém imagina, né? Jamais. Nem eu imaginava que poderia plantar tanta coisa assim em cima de uma fossa. Isso mesmo. Os alimentos são produzidos em cima de uma fossa. Mas não estamos falando de uma fossa comum. Trata-se de uma fossa agroecológica, chamada assim porque não polui o meio ambiente e nem tampouco o que é cultivado na superfície dela. Mas a função deste tipo de fossa é a mesma das convencionais, receber a água da descarga dos vasos sanitários. Esta foi construída há 3 meses. O local é cercado para evitar a presença de animais. Não tem mau cheiro nenhum. Com certeza a comum tem um mau cheiro, essa não tem. Aí eu fiquei meio surpreso. Teve pessoas aí que falou que não vai comer das bananas, porque não sei. E essas pessoas que falou que não vai comer das bananas hoje já está comendo até dos couves. A fossa agroecológica é feita a partir do reaproveitamento de pneus velhos, metralha e areia. O material que fica enterrado no subsolo é dividido em camadas, desempenhando a função de filtros. A água que é derramada nos fundos da fossa junto com os dejetos é filtrada, até ser sugada pelas raízes das plantas, retornando para a atmosfera através do fenômeno da evapotranspiração, ou seja, da ação do calor. Além de ajudar nesse processo de reuso da água, as plantas também produzem alimentos sem risco de contaminação, porque os dejetos ficam armazenados no fundo da fossa. Aqui tem essa muretinha que é para evitar que a água escorra de fora para dentro e também pessoas pisoteando para não danificar ali dentro, né? E além da tela aqui também para evitar a entrada de animais, como aves, né? Esta foi construída na casa do agricultor Aparecido. Em poucos meses, ele já sente outros benefícios trazidos por este tipo de tecnologia. Aqui, até hoje, não sinto, não volta, né? Nada. Não causa nenhum mau cheiro, né? Não, mau cheiro não. Ainda beneficia e as plantas? As plantas, é. Você achou estranho? Eu não achei não, que essas coisas quando vem fazer é bem estudado, né? Né? Então você já acreditou que podia dar certo? É, podia dar certo. A orientação é que não sejam cultivadas plantas com raízes muito profundas para não haver o risco de danificar a estrutura da fossa. A preferência é por variedades que facilitem o processo da evapotranspiração, como por exemplo as bananeiras. Plantas de folha larga, né? Exemplo da banana, abóbora, mamão, taioba e tantas outras que tem aí. Na tecnologia inicial a gente vê apenas o uso praticamente da bananeira, mas isso aí com a nossa nova proposta é fazer um arranjo agroecológico onde a gente possa utilizar a maior quantidade e diversidade de plantas. Na casa de Dona Arlene, a plantação de abóbora tomou conta de toda a área ao redor da fossa. E ela também está colhendo os frutos, abóboras fresquinhas produzidas a partir do reuso das águas servidas da própria casa. É maravilha, porque eu acreditei, né? Eu acreditei que aí ia dar certo, porque nós estávamos com muitos anos que não tinha uma abóbora, banana, não estava dando mais na seca, né? As fossas agroecológicas estão sendo construídas a partir da orientação de uma ONG que atua na implantação de projetos de sustentabilidade voltados para famílias de baixa renda na área rural. Esse é o grande barato, né? Esse fechamento do ciclo. Você recebe a água, usa, reusa e depois você devolve ela para a natureza. Vamos atingir 30 fossas. Estamos atingindo 30 fossas. Além da informação para que esse preconceito, no que diz respeito à fossa agroecológica, também existem palestras voltadas ao meio ambiente. Por exemplo, descontaminação do solo, não utilizar os agrotóxicos, né? Com isso, palestras, formas, tecnologias para que
o produtor rural ele possa produzir sem atingir o meio ambiente. Povoado Porfírio, zona rural de Lagoa da Canoa. Moradores se reúnem para ouvir as instruções dos integrantes da ONG sobre os benefícios das fossas agroecológicas. Que além de ter os benefícios ambientais e de saúde, ela também tem questão do custo, né? O custo dela é muito baixo, né? Os materiais são materiais reaproveitados, os pneus que são usados são os pneus que não servem mais, que provavelmente iriam ser queimados ou para algum lixão. Né, a questão da metralha que é usada, né, de todo o material que é reaproveitado. Esta é a primeira construída na comunidade. Pertence ao Seu Everaldo. Acompanhamos a construção da fossa de Seu Everaldo. Ela deve medir no mínimo 1,5 metro de largura e 2 de comprimento com 1,5 metro de profundidade. Tamanho ideal para uma família de 5 pessoas. O primeiro passo é colocar os pneus velhos juntos e enfileirados. Eles ficam ligados ao cano que vem do vaso sanitário. A função dos pneus é armazenar a parte mais densa dos dejetos. A água que vem da descarga vaza para as outras camadas da fossa. Um corte no último pneu é feito para pôr o suspiro. O próximo passo é colocar restos de material de construção ou pedras até a altura dos pneus. O objetivo é reaproveitar o material disponível para baratear ainda mais os custos com a construção da fossa, calculados em torno de R$ 500 por unidade. Depois, um pouco de pedras e, em seguida, uma camada de areia por toda a área. Uma camada de barro com cerca de meio metro de altura e, para equilibrar a acidez do solo, um pouco de calcário. Um pouco mais de areia, barro e calcário novamente. Por cima, um pouco de estrume. E na sequência, vai mais um pouco de calcário coberto com uma fina camada de barro. Por último, Seu Everaldo planta a bananeira. Trabalho encerrado. Uma coisa muito importante, né, nessa vida da gente, para a saúde, né, para proteger o meio ambiente. Eu achei uma ideia fantástica e eu estou aqui com unhas e dentes para que a gente conclua esse serviço e eu tenho certeza que o resultado já está aí. O objetivo é espalhar essa tecnologia por outras comunidades da região. Já fizemos em outras regiões, embora em um pouca intensidade, mas a nossa concentração é aqui no Agreste, em Arapiraca, Coité do Noia e Lagoa da Canoa. E as fossas agroecológicas fecham o ciclo, mais água, mais afluentes, reusados de uma forma conveniente, sem trazer nenhum problema para o meio ambiente e para a saúde pública e até produzindo frutas e hortaliças.